Atlético dividido em duas frentes hoje, obviamente, no campo e fora dele tá com o seu estádio. Na Arena MRV ainda sem novidade, né, meu caro Matheus? Sem novidade, Léo. Por enquanto a CBF ainda não confirmou absolutamente nada. Sobre o time que ontem perdeu pro Vasco por 1-0 no Maracanã, hoje os jogadores tiveram folga, tem até aquele meme, né? Time nessa situação e os caras jantando. Os jogadores do Galo hoje de folga, treino amanhã na Cidade do Galo, reapresentação às 10 horas. Filipão terá 5 dias de atividades até o próximo jogo diante do Santos, no domingo. Então tem muita coisa para corrigir até lá, né? Veja só, o Atlético com essa derrota pro Vasco proporcionou metade das vitórias do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu 4 jogos. Uma vitória sobre o Atlético no primeiro turno, outra no segundo turno. E o Galo segue com essa dificuldade imensa diante de times da zona de rebaixamento. Apenas uma vitória em 5 jogos. Foi diante do Coritiba, lá no Couto Pereira. Nesse momento, o Galo é o 11º colocado, 27 pontos. Está a 5 do Bragantino, que é o 6º. Então aumentou 1 ponto em relação ao G6. Vamos ouvir o auxiliar técnico do Galo, Carlos Pracidelli. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Pracidelli para falar sobre as escolhas que o Atlético fez. Foi o Filipão que fez, né? O Carlos Pracidelli que o Filipão cumpriu suspensão, o Carlos Pracidelli foi quem ficou à beira do gramado. Ele explicou, por exemplo, por que colocou o Edenilson no lugar do Pavão, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Edenilson, que nem foi uma das possibilidades que nós colocamos aqui na sexta-feira, né? Até falei na manchete do jogo de ontem, da nossa transmissão, uma escalação conservadora do Atlético. Vamos ouvir o Pracidelli sobre essa escolha pelo Edenilson. Em relação à escalação, foi porque nós estudamos a equipe do Vasco. Nós sabíamos que o lado mais forte em termos de apoio era o lado do Piton, né? Então a opção foi em colocar o Edenilson, porque o Edenilson já jogou diversas vezes nessa posição, não só aqui como no próprio Internacional. E na nossa visão, o Edenilson teria, digamos assim, uma força maior para o confronto contra o Piton. Então foi por esse motivo que foi feita a colocação do Edenilson naquela posição. E o Pracidelli também falou que o gol logo no início do jogo, aos 4 minutos do primeiro tempo, fez o Atlético se tornar protagonista, meio que obrigou o Galo a se tornar protagonista do jogo. 4 minutos de jogo, tivemos a infelicidade de tomar o gol pode sair a qualquer instante, mas quando você toma um gol logo no início, toda aquela estratégia que você tinha planejado acaba indo por água abaixo. Então há uma inversão de papéis, né? Ali onde o Vasco passou a esperar a nossa equipe, e a nossa equipe teve que mudar também de estratégia, sendo obrigada a ser a protagonista, né, das jogadas de ataque. As explicações de Carlos Pracidelli, auxiliar técnico de Felipão após a derrota do Galo, Léo. Levantar a bola pro Léo, ele já falou que tá doido pra falar do jogo. E vai por onde aí sua análise? Primeiro, essa situação do Edenilson, né? Eu vi no jogo, Léo, o Edenilson, assim, ele começa ali como um jogador que atua mais pelo lado direito, aí depois, com uma substituição, ele passa a ser volante, depois ele termina como lateral, e quando ele estava na função original dele, eu acho que o gol deixou o Edenilson meio sem o que fazer no jogo, porque depois o Atlético começou a ir mais pra frente, e ele ficou meio sumido, assim, né? Você teve essa sensação também? E o gol saiu por ali também, né? É só para lembrar. Mas realmente, se o Atlético, teve um ouvinte aí que ele decifrou o Atlético. Por isso que eu disse que é um time morto dentro de campo. O Atlético não joga sem a bola. Não joga. Você vê o Hulk pegando a bola, tentando, né, resolver tudo sozinho, ou puxar uma tabela, que aí sim vai acontecer uma infiltração, mas no restante não acontece muita coisa. O que a gente viu é que o resultado foi mentiroso, esse 1-0,
da sensação, né? Hulk acertou um chute em cima do goleiro, uma falta que cobrou, mais uma outra finalização. Nossa, mas o Vasco, ele teve umas 3 ou 4 chances claríssimas e até em contra-ataques assim, 4 contra 2, 2 bolas do travessão, e o time do Atlético realmente completamente desorganizado dentro de campo. É preocupante. Ontem até eu postei no Twitter, eu estou proibido de falar que o Atlético vai disputar uma vaga na Libertadores. Se eu falar, vocês podem me mandar para onde quiserem, porque é um vexame atrás do outro. 2 derrotas pro Vasco, né? Com todo respeito ao Vasco, mas 2, 6 pontos entregues assim de bandeja pro Vasco, aí não vai. Sabe? Então, é muita coisa e é como eu gosto de falar. A culpa não é só do Filipão, a culpa vem lá de cima. De quem prometeu, não cumpriu, de quem tinha que contratar, não contratou. E vamos aí até o final, observando o Atlético, que nesse momento, aliás, não só o Atlético, Cruzeiro e América, nesse momento, num recorte de 13 jogos, eles estariam na zona de rebaixamento. Os 3. Sabe? E dos 3, né, por mais que o América seja a lanterna, que o Cruzeiro esteja a 6 jogos sem ganhar, o que joga pior é o Atlético. Você não vê absolutamente nada. Não vê uma evolução, não vê um time lutador dentro de campo, não vê nada. Não vê nada. Então, pra mim, neste momento, papo reto, o Atlético luta contra o rebaixamento. Espero que consiga o mais rápido possível, né, as 5, 6 vitórias que ele precisa para escapar dessa situação. Eu não vou me iludir com o negócio de Libertadores, parte de cima da tabela, não. Porque time para isso, o Atlético parece não ter. E para onde que vai sua cobrança, hein, Seabra? Parece que o Atlético vive uma crise técnica, assim, de futebol desde 2021, desde o término, né, do triplete. Desde que ganhou tudo lá, acabou. E aí parece uma crise técnica, assim, né? Não consegue jogar mais aquele futebol, aí substitui o treinador, aí tenta outro treinador, tenta outro, mas o Atlético dá aquela sensação de nunca estar jogando o que pode jogar. A questão é essa. Esse investimento que foi feito, esse time que o Atlético tem, não dá pra ficar jogando isso aí que tá jogando. Esse nada que tá jogando. O futebol do Atlético é chato. É chato ver o jogo do Atlético hoje. Ontem, um jogo contra o Vasco fez 1-0 com 4 minutos. Acabou o jogo. O Vasco fez 1-0 com 4 minutos, depois foi pro contra-ataque. Aí, como o Lélio disse, bola na trave. E olha, adivinha, quem não viu o gol, adivinha a jogada de onde que veio? Jogada aérea. Como sempre acontece com o Atlético. Não tem uma jogada aérea que o Atlético ganha, mano. E aliás, o Verratti, centroavante do Vasco, ganhou todas ontem, né, no alto. Eu até te falei, não precisava ser ele, não. Qualquer adversário. Qualquer adversário. Que o Bruno Fux tem que ser o titular. O Gemerson não dá mais, bro. Sim. Mal no jogo, tem muito o mal. Gemerson mais uma vez mal. O Vasco fez 1-0 e aí se fechou e foi pro contra-ataque. Dava a bola pro Atlético, falava, vem cá. O Atlético tentava daquela forma atabalhoada, desordenada, uma coisa horrorosa, né? E aí vai pro Hulk. Toma aí, Hulk, tenta aí alguma coisa, vamos ver o que dá. O Hulk chuta, tenta armar, e não consegue nada, tá sempre muito marcado, como é normal também. A única vez que o Atlético teve algum lampejo no jogo de ontem foi quando o Hulk e o Paulinho jogaram próximos e fizeram uma tabela, entraram tocando e tal. Então, assim, eu não sei se é difícil pro Filipão ver isso, eu não sei o que tá acontecendo. Os dois têm que jogar próximos. Tá muito óbvio isso. E o Pavão também. O Pavão, quando ontem não esteve em campo, tava suspenso, mas quando ele estiver em campo, é a mesma coisa. Não dá pra cada um jogar por si, seja o que Deus quiser. Não dá pra ser assim. O time do Atlético tá chato de ver. Sabe? A gente via ontem. E depois que choveu ontem no Maracanã, ainda tem o aditivo, né? Esse fator, da lama, do pasto que virou o Maracanã. Aí acabou o jogo, aí virou. A área do goleiro do Vasco, então, né? O Léo Jardim ainda fez uma defesa no final que caiu no meio da lama lá, quase que sumiu no meio da lama. Uma coisa horrorosa. O Maracanã virou pasto. Diga, galera. Aqui, você sabe o que eu fiquei pensando? Quando vocês iam lá cobrir o treino, tinha uma mesa tipo de ping-pong lá, o cara joga com a bola, não é? Pô, e aí na hora que tem que jogar com a bola no alto, o cara não sabe, velho. E ainda o cara me coloca o Vargas. Nossa senhora. É isso que eu ia chegar agora. Falei assim, olha, o Vargas mais uma vez entrou com toda aquela sua displicência que a gente está acostumado a ver. O Vargas pouco tocou na bola, pouco buscou a bola,
não tentou nada, não reclamou, não chutou, não recebeu. Vargas é nada hoje no Atlético. E entra o Allan Kardec e a bola também não vem pro Não alto, vai pra ele também. Então, olha, realmente tá um negócio complicado. Eu não vejo o Atlético brigando contra o rebaixamento, mas eu também não vejo o Atlético brigando por nada. Não vou falar que o Atlético vai brigar por vaga de Libertadores também não, porque eu não vou falar isso com o torcedor aqui não. Depois do que a gente tem visto aí, o Atlético teve um alento contra o São Paulo, encontrou um gol do Hulk no início, o Rafael falhou e depois encontrou um pênalti bobo, infantil, cometido pelo Lucas Moura, 2-0. E aí sim, quando fez o gol no início, se postou bem, teve uma postura madura, e ali teve um lampejo que a gente falou assim, pô, quem sabe? Aí veio um jogo com o Bahia, primeiro veio o Palmeiras, o Atlético eliminado, mas teve um jogo contra o Bahia, o Atlético passou sufoco contra o Bahia. Ganhou o jogo, mas passou sufoco. E ontem não conseguiu jogar. E então, contra o Palmeiras que parecia que estava precisando vencer, né, no Allianz Parque. No primeiro tempo, o Palmeiras foi superior. Sim. Agora, chama a atenção para uma coisa que o Presidelli falou no vestiário que me chamou muita atenção. Eu não teria entrado com o Edenilson, mas ok. Que o Edenilson entrou e que aí eles estudaram muito aquela jogada ali pela esquerda, e porque era em cima do Piton e tal. Uai, mas o gol saiu lá, eles estudaram o quê? Eu não entendi nada. Eu falei assim, será que é assim... Você entendeu, Lélio? Porque ele falou assim, ó, nós estudamos muito Vasco, vimos que é por ali, por isso que o Edenilson jogou. Estudou mal estudado, então. Né? Aí eu falei, uai, mas o gol foi aonde? Ali. Né? Ué. Então, assim... E do Piton, cruzamento. E do Piton. Aí eu falei, uai, mas não era o estudo, não era esse? Ou seja, tem alguma coisa tem de errado, ou no estudo, ou na... O certo é, gente, que é assustador ver o Atlético jogar. Quando eu digo assustador, é de susto mesmo. É susto que todo mundo toma o tempo inteiro, né? Nas jogadas, nas bolas aéreas, já fica todo mundo assim com a mão na cabeça. Parece que os jogadores já ficam esperando, tanto na defensiva, né? Ali na recomposição defensiva, já ficam esperando que o adversário vai chegar com mais força, com mais capacidade por ali. Eu não sei, claro que a gente também não pode tirar, obviamente, né, a culpa de ninguém, nem dos jogadores, nem do Felipe, nem demais, mas aí eu vou numa coisa que o Lélio também falou e que é verdade. A gente vem desde 21, né, quando ganhou tudo, o Atlético foi deixando ir jogador embora, né, e a recomposição, né, ou a reposição, ela não foi de acordo. Né? Ela não foi de acordo. Nacho. Exatamente, não foi de acordo. Aí você deixa os jogadores irem embora. Aí tá, o Cudê reclamou de alguns que foram, né? Qual foi a reposição? Então tem uma coisa assim, que além do muito marcado do futebol e tudo mais, você olha também, você fala assim, mas qual que é esse grupo? Eu acho que você pode ter até salários altos, acho. Né? Que é o que a gente sabe que tem o Atlético. Mas assim, você falar assim hoje, pegar o grupo todo do Atlético, era pra estar num lugar melhor que esse? Era. Mas o que o Atlético fez pra mudar também? Ô, Didi, mas aí vamos lembrar uma fala do Filipão quando ele chegou? Não. Ele falou assim, não quero reforço, o time é esse aí mesmo e nós vamos com o que tem, tá tudo certo, o time é bom. Se o Luiz Felipe Scolari falou isso na chegada dele, beleza. Tanto que o Atlético foi pra janela de meio do ano e trouxe quem? O Alan Franco de volta, mais ninguém. Mas é o que eu tô dizendo, mas aí ali quando o Felipe chega também já é um acerto com ele, né? Ele falou aquilo porque é o que foi acertado. Nós então não ele temos falou da dinheiro. O antigo saiu reclamando. Não temos dinheiro, é isso aí que você tem, você vai até o final. Ok. Beleza, então ele não reclama. Acabou, não, ele nem reclama dessa questão de reforço. Você não vê o Felipe reclamar. Ele falou, o time é bom, vai jogar esse mesmo. Mas eu não tô tirando a culpa dele. Não estou tirando, estou colocando na culpa dele. Mas estou dizendo que não é só ele. A gente precisa cobrar de quem tá em cima também, porque eu não sei onde é que tava pensando, né? E aí pode pensar, seja na Arena, MRV, seja na SAF, seja o que for, não pensar no time. Não pensar no time. Não pensar. E houve um compromisso que o Bruno Musi falou isso com a imprensa, inclusive, de redução na folha de pagamento do Atlético ao longo do ano, né? Isso, e que foi muito... Tanto que você pega a própria entrevista do diretor de futebol e ele fala assim, consegui reduzir a folha com todos esses aqui. Saiu fulano, ciclano, beltrano, berera. Tô errada? Não. É isso.
Então, você também paga um preço. O Lélio falou sobre o aproveitamento do Atlético nos últimos jogos, né? Sob o comando de Felipão, são 13 partidas, 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, aproveitamento de 28%, 12 gols sofridos, 9 marcados. Foram 15 grandes chances criadas, só 5 aproveitadas. São 12 chutes do Atlético para marcar um gol. O Galo, nesse período, nesse recorte de 13 jogos, seria o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Que horror. É uma situação complicada, 11º nesse instante com 27 pontos. E aí, o Atlético nesse instante, o Santos é o próximo adversário, 17º colocado com 21. O Atlético está a 6 pontos do primeiro time dentro da zona do rebaixamento. E tem o próximo jogo então, até a princípio é marcado para as 6h30, pode ser para as 4, se for para a Arena MRV, ainda não tem a definição, né, Marcos? E até conversei com um especialista a respeito disso, e o Atlético tinha até hoje para enviar a documentação para a CBF, mas a CBF tem até 3 dias antes do jogo para confirmar a mudança. Aqui, eu ia até falar sobre isso, o Léo antecipou o jogo, nós estamos falando muito da Arena, da festa, tem um adversário lá, viu, gente? É isso, e aliás, tem um adversário que acabou de ganhar do Santos na Vila, de ganhar do Grêmio na Vila, de virada. O Soteldo, com a chegada do Aguirre lá, retomou, voltou pro grupo, ele estava afastado, voltou pro grupo, foi eleito o melhor em campo nesse jogo e tá lutando contra o rebaixamento. Então, tem festa, arena, bacana, legal, não sei o quê, mas tem um jogo importantíssimo. Seja ele no Mineirão, no Independência, na Arena, onde for no próximo domingo. Tem que ganhar. E o fato de lutar contra o rebaixamento é só uma preocupação a mais, né? Diante dessa dificuldade do Galo contra os times lá de baixo. Vou olhar aqui pra você. É o Botafogo. Também. O líder do campeonato. Então, gente, olha, né? Assim, é uma questão de, né? Aí seria o próximo em casa. O Atlético Paranaense. No meio do caminho tem o Atlético Paranaense. Em casa. Se não então estrear você tem contra o Atlético Santos, vai Paranaense, contra o Botafogo. que também é o Deus nos acuda, e depois você tem o Botafogo em casa. Então, assim, não é fácil. E quando você coloca, por exemplo, nesse jogo, fica muito claro, e justamente na coletiva também esclarece muito isso, de colocar o Edenilson se preocupando muito com a defesa. Então a gente vê um Atlético entrando num jogo se preocupando muito mais com a defesa do que de sair pro jogo, né? Até que ponto vale, né? Você montar sua estratégia em cima do adversário e não priorizar o seu próprio estilo de jogo, os próprios jogadores que você tem ali na parte ofensiva, né? Mas aí eu vou te dizer uma coisa, quando um time tá mal, como é o caso do Atlético, no futebol, né? E quando nem a frente tá respondendo, eu acho que você tem mesmo que se recolher, acertar o seu setor defensivo e depois tentar alguma coisa. Eu acho que esse é o papel. Você tem que acertar o seu setor defensivo. Agora, me parece que nem o estudo do setor defensivo deu certo, porque o gol saiu onde eles estudaram. Mas com todo o respeito que me merece o Vasco também, nesse momento, não sei se é tanto assim pra isso não. Sabe? Eu vou me resguardar aqui contra o Vasco, porque é o Vasco. Gente, é o Vasco é gigante, é um dos maiores clubes do mundo, ok, mas o momento do Vasco é péssimo. E o do Atlético? O Atlético também, mas o Atlético tá um pouquinho melhor, né? E pedia pra ir pra cima e já mete um gol e cala o Maracanã. Eu penso futebol é dessa maneira. É igual o Sócrates falava, o bicho tava pegando pro Corinthians, primeira coisa que ele fazia, primeira jogada que ele fazia no jogo, era já meter uma de calcanhar, brother, entendeu? Pra falar, fi, não vem com muita sede não, que o papai tá aqui. Mas o Atlético é isso aí, tem hora que parece, falta até vontade, né? Falta vontade dentro de campo, sabe? É um negócio muito morno que você vê, é irritante ver o Atlético jogar. Irritante. Pois é, o Atlético aguardando a confirmação da CBF, né, pra saber se joga na Arena MRV no próximo domingo, enviou a documentação hoje à tarde, agora falta só o ok lá da CBF, o que deve vir nas próximas horas ou nos próximos dias, como eu disse, a CBF tem até 3 dias antes para fazer essa confirmação. Em relação ao time que vai enfrentar o Santos, o Atlético vai ter a volta do atacante Pavon, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo nesse fim de semana, e vamos aguardar a situação dos jogadores que estão no departamento médico. O Johan Zarate, o Igor Rabelo, todos se recuperando de lesões musculares. Quem o Atlético pode perder, não para esse jogo diante do Santos, mas para os próximos? Guilherme Arana vai ser jogado pelo STJD na terça da semana que vem.
pela expulsão diante do Goiás. Ele deu uma cotovelada no lateral direito Maguinho do Goiás, foi denunciado no artigo 254 do CBJD por praticar agressão física, pena de 4 a 12 jogos. Valeu.